Olá, galerinha! Eu sou a professora Diandra Pontes e hoje nós vamos conhecer a história. Vamos falar de Salvador, a primeira capital do Brasil. Gente, vamos lá. A gente já sabe, já estudou que quando os portugueses chegaram no Brasil, o primeiro lugar que eles pisaram os seus pés foi na Bahia, não é? E ali eles começaram a expulsarem os índios, lembra que a gente estudou tudo isso? E começaram a explorar o pau-brasil. Só que Bahia era um lugar que era muito visado por estrangeiros e tudo mais, né? Então muitos franceses, espanhóis, holandeses entravam dentro do território baiano também e também começaram a explorar o pau-brasil. O rei de Portugal, vendo aquela situação, ficou preocupado em perder o território, né? Então, ali ele fundou, ele fundou a Casa da Câmara, o Pelourinho e a Cadeia, tornando uma vila, né, Salvador, para que o excelência de Portugal fosse mantido, né? Com isso, o rei de Portugal resolveu criar lá em Salvador um governo central, que foi governado por esse senhorzinho aqui, senhor Tomé de Souza, que chegou ao Brasil com cerca de 100.500 pessoas, entre soldados, colono e 6 padres jesuítas. Trazia também animais e todos os recursos necessários para a construção da primeira cidade, que foi chamada de Cidade Real de Salvador, né? Na Baía de Todos os Santos, para ser a capital da colônia, tá? Então, Brasil era uma colônia de Portugal e Salvador era a sua capital da colônia, porque ali existiam os grandes engenhos de açúcar e tudo mais, né? Olha só, foram construídas casas e moradias e comércio, a Casa da Câmara e a Cadeia, o Colégio dos Jesuítas e alguns fortes, como esse forte aqui da imagem, que é o Forte de Santo Antônio da Barra, para a defesa contra as invasões dos indígenas e de outros europeus, tá? Os índios, pelos portugueses terem tomado as terras indígenas, era muito comum o ataque de índio nessa época, tá? Porque eles queriam reaver as terras que os portugueses tinham tomado deles, né? Então, gente, esses fortes aqui eram construídos para observação, tá? Para marcar o território, né? Vamos lá. De 1549 a 1763, Salvador foi a capital da colônia. Nesse período, ela cresceu e prosperou muito. Vários profissionais vieram atrás das riquezas do açúcar, como médicos, farmacêuticos, sapateiros, barbeiros, alfaiates, etc. Dentro do grande império dos portugueses, a cidade ficava atrás apenas de Lisboa, capital de Portugal, tá certo? Então, Salvador se tornou uma grande cidade dentro da colônia, tá? Por quê? Porque lá tinha grandes engenhos de açúcar e o açúcar era muito caro na época, né? Então, Salvador prosperou bastante, se tornando a segunda maior capital do Império, né? Porque a primeira era Lisboa, depois ficou sendo Portugal. Porém, passou-se anos e nós temos Salvador hoje, tá? Atualmente, gente, a cidade de Salvador é a capital do estado da Bahia, né? E é a maior e mais importante cidade do Nordeste. Olha que cidade maravilhosa, né? Banhada, esse mar aberto aí. Vamos lá.
Além do comércio e da indústria, Salvador recebe sempre muitos turistas, pois ainda mantém construções históricas como casas, fortes e o Pelourinho, do tempo do Brasil colônia. Hoje o Pelourinho não é mais um tronco de pedra, tá? Hoje o Pelourinho é um bairro, que é um bairro central lá de Salvador, recebeu esse nome em homenagem ao Pelourinho de pedra. Olha só, gente, lembra daquela foto que eu mostrei para vocês, aquele farol de Santo Antônio? Esse farol ainda existe, se caso um dia alguém visitar Salvador, vai ter a chance de visitar o Farol da Barra, como ele é conhecido hoje, que antigamente era o antigo forte de Santo Antônio, naquela foto que a gente viu anterior, tá certo? Ele mantém lá e hoje ele é um museu que você pode visitar e conhecer um pouco da história de Salvador. Por hoje é só, obrigada e até a próxima!